226. Campainhas de ouro, né? Alma, terra, além do rio, que chamamos doce eterna, e somente alcançaremos pela fé, aonde entrar havemos nesse lar de bem supremo, quando o Salvador chama a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar, é a glória e aleluia em resplendor, nessa terra além do rio, que chamamos doce eterna, quando o Salvador chama a mim e a ti. Nunca mais pecado ou mágoas nessa terra do futuro, quando a barca lindas praias alcançar, só teremos alegria e ouviremos harmonia, quando o Salvador chama a mim e a ti. Quando os dias se findarem e da morte a dor vencemos, quando Cristo ao seu reino nos chamar, nunca mais angustiados, para sempre consolados, quando o Salvador chama a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar, é a glória e aleluia em resplendor, nessa terra além do rio, que chamamos doce eterna, quando o Salvador chama a mim e a ti. Meus irmãos, graças a Deus, vamos dar ao irmão Maicon as orações das ofertas também. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por mais um dia. Agradecemos, Pai, por estar aqui reunido, Pai, no Teu nome, Pai. Agradeço pelos hinos, Pai. Te pedimos, Pai, Sua bênção, logo mais a pregação, Pai. O Senhor possa abençoar cada um, Pai, hoje e para sempre,
Pedimos, Pai, que o mal seja repreendido, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. 116. Amém? Se o coração nos condena, maior é Deus. Deus sabe todas as coisas, maior é Deus. Se o inimigo rodeia, se a derrota campeia, ou se fico só, por maior que seja o problema, nada há que eu tema, Deus é maior. Por maior que seja o problema, nada há que eu tema, Deus é maior. Maior é Deus, maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Quando vem a enfermidade, maior é Deus. Quando vem a dor ou saudade, maior é Deus. Quando a tristeza me assalta, quando a força me falta, orar é melhor. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é morto, Ele é maior. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é morto, Ele é maior. Maior é Deus, maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Maior é Deus, maior é Deus. Deus é maior que a morte,
Deus mais um hino. 196. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus quem os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem cargar, pois um vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Minha fome suportou e a sede já passou. Lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos receber o pastor, amém? Graças a Deus. Somente
temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Amém, amados? Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém. Podemos dizer juntos, até aqui, o Senhor nos abençoou. Amém? Então você está aqui pela bênção do Senhor. Quantos livramentos você teve até chegar aqui? Até nesse momento. Amém? Estamos aqui pela permissão dele. Graças a Deus. É um privilégio que eu não pude tomar da ceia com vocês, né? Porque estava tomando um medicamento e acabei participando do culto de Santa Ceia, né? Na cidade de Itapuí com os irmãos. Mas hoje, pela misericórdia do Senhor, estaremos juntos, nos alimentando do pão da vida. Amém? Nós vamos, antes de entrar nas Escrituras, não sei se os irmãos acompanharam o culto que a gente teve à distância, né? Peço que os irmãos ouçam novamente, que esse culto é gratificante para a nossa alma, né? Porque nós não sabemos, que nem nós, mas como nós dizemos, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui Ele nos trouxe, nos guardou. Mas existe o final desse dia, né? Uma semana que irá começar, e temos que estar nas mãos de Deus. Temos que estar nas mãos de Deus. Uma coisa que eu sempre falo para os irmãos, que sempre é bom a gente voltar nesse assunto. O inimigo ele vai fazer de tudo para você pensar que você não sabe nada sobre a palavra de Deus. Ele vai colocar dúvida na sua cabeça. Muitas pessoas têm seguido a mensagem de uma maneira torta e na mentalidade delas elas estão certas. E Deus tem permitido que você aprendesse um pouco mais dele. E não estacione com aquilo que vocês aprenderam. Amém? Você observa que as pessoas hoje, elas estão... elas pegaram um tipo de um espírito de doar. Tudo elas estão doando agora para fazer o bem. Isso é bonito. Mas não é essa doação que precisa ser feita. Então nós vamos conversar um pouco sobre esse tipo de doação. O porquê as doações têm que ser feitas. Amém? Vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia de vocês. Graças a Deus. Nós vamos ler em Hebreus 10, versículo 7. Amém? Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 7, está escrito: Então disse: Eis aqui vem. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Bondoso Deus, Pai Celestial, Pai Santo, se o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, ele veio para fazer a tua vontade, ó Deus. Então os teus irmãos, os irmãos dele, eles estão aqui hoje, ó Deus, eles têm se manifestado para fazer a tua vontade. Pai Santo, que o homem possa entender isso, ó Deus, que ele não está aqui para fazer a vontade dele,
mas a vontade do Senhor. Pai Santo, que o homem possa tirar seus pensamentos de cena, que possa ficar os pensamentos do Senhor sobre cada um de seus filhos, ó Deus. Pai Santo, abençoe cada um. Abençoe nossos irmãos que estão acompanhando via rádio, ó Deus. Que a palavra do Senhor possa infiltrar no coração dessas pessoas, tanto dos presentes aqui quanto dos ausentes, Senhor. O Senhor conhece cada um de seus filhos, e nós só podemos falar de tua palavra, ó Deus. Mas a maneira com que a palavra vai chegar a cada um deles, ó Pai, é somente o Senhor, ó Pai. É somente o Senhor que é o doador da vida, ó Pai. Pai Santo, pedimos no nome de Jesus Cristo, abençoe esse culto de Santa Ceia que teremos. Pai Santo, que todo mal, ó Deus, que vir sobre meus irmãos, toda dúvida que possa cair por terra, ó Deus. Pai Santo, Satanás vai fazer seus filhos pensar que não são dignos de tomar da Santa Ceia, ó Pai. Mas só que o Senhor conhece cada um de seus filhos, e pela misericórdia, pelo sacrifício do Calvário, estamos aqui, ó Deus, dando continuidade nos mandamentos do Senhor, aonde Ele disse, fazer isso em memória de mim. Amém. Então estamos aqui, ó Pai, em memória de teu Filho amado. Pedimos que abençoe esse culto, Amém. no nome de Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Graças a Deus, Amém. ele encontrou cada um dos filhos dele, amém? Amém. Amados, então aqui, onde nós lemos aqui, Hebreus 10, versículo 7, vocês observam que o Filho de Deus diz que ele veio para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre doar. O que é doar? Doação que você faz. Então vocês observam que as pessoas, meios religiosos mesmo, eles vão construir um templo, a igreja toda se une. Ainda não é essa doação que precisa ser feita. Por mais que as pessoas estejam unidas. As pessoas pegam, ela doa até a roupa do corpo. Doam alimento. Porque eles dizem, é importante doar. É importante você fazer a doação. É importante doar. Mas qual que é a doação que tem que ser feita? É importante a igreja entender isso, porque a igreja precisa fazer a doação. Ela precisa doar. Então eles estão doando. Mas não é doar, é se doar. Você está se doando. A pessoa às vezes ela não quer o teu dinheiro, ela quer a tua atenção. Ela quer que você se doe. Essa é a verdadeira doação. Deus doou Jesus. Houve duas doações ali. Deus enviou seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que doou Jesus. E o filho se doou para o pai. Vocês observam que estamos falando de uma família espiritual. Onde o seu irmão se doou. Ele doou-se. Ele se entregou. Você vê a diferença de você pegar um objeto e dar para alguém? Pegar a roupa do corpo e dar para alguém? Você não está se doando. Você está doando algo. Mas o que precisa ser doado é você. O profeta diz que o que Deus quer no altar agora é você. Você tem que se doar. O Filho de Deus, ele se doou. Ele se entregou. Ele deu sua vida. Isso é se doar.
Então vocês entendem que o mundo religioso, eles estão perdidos sobre o que é doação. Igrejas aí, eles se reúnem, faz um mutirão, dias de festa, cada um leva alguma coisa para doar. Mas a verdadeira doação eles não sabem. É você se entregar da mesma forma que Jesus se entregou. Em Salmos, capítulo 40, versículo 7, está escrito: então diz, eis aqui vem, no rolo do livro de mim está escrito. Estamos lendo a mesma escritura. Se você voltar no versículo 6, ainda está escrito: sacrifício e oferta não quiseste. Da mesma forma que está em Hebreus: os meus ouvidos abriste, holocausto, expiação pelo pecado não recebeste. Então Deus precisou enviar. Deus precisou doar. E o Filho se doou. Tem duas doações ali. Agora, o que precisa ser doado agora é você. Amém? Irmão Marinho trabalha amanhã, né? O mensageiro nos diz na mensagem: aquele dia no Calvário, ele disse: agora, o que devemos fazer? Agora, a primeira coisa que eu quero dizer é: Jesus nunca viveu para si mesmo. Ele se doou. Tenha isso em mente. Quando você se doou para Deus, você já não vive mais para você. Ele não viveu para si mesmo. A sua vida foi gasta para outros. Isso é perfeitamente vida eterna. Então, se você quer ter vida eterna, você tem que se doar. Você tem que se doar a Deus, não é para outras pessoas, não. Às vezes você quer fazer o bem para alguém, se doar para alguém é para primeiramente Deus. Quando você se entrega para Deus, Ele vai ter todo o controle sobre você, porque você se doou. Antes do gordo falecer, Tiana, quantas vezes você saiu, viajou, passeou? Porque ela se doou. 18 anos o menino tinha quando faleceu. Não tinha uma assadura. Porque alguém se doou. Entregou a vida dela para cuidar do seu filho. Entende? Isso é se doar. Mas a verdadeira doação tem que estar no Pai. Você tem que se doar a Ele. Você observa que Abraão estava tão ligado, ele tinha se doado a Deus. Quando Deus pediu o filho dele, ele foi doar o filho a Deus. Ele tinha tanta certeza do que ele estava fazendo, que ele disse: nós iremos e nós voltaremos. Essa segurança tem que estar dentro do cristão. Estamos caminhando para um final de jornada na vida, onde o mundo está passando tão rápido, as coisas estão passando tão rápido, que você não consegue acompanhar. Eu me lembro que o meu amigo, quando ele estava concluindo um curso de eletrônica, a gente fala concluindo, mas isso não acaba, né? Ele disse: Paulo, vou falar para você uma coisa. O meu professor disse que vai sair um disco laser agora. Não vai ser mais fita cassete, que é o CD que você tem. Agora você já percebeu que essa coisa já está ultrapassada. Você tem um pendrive hoje.
Observa, é tanta coisa que está acontecendo no mundo que você assusta com a grandiosidade disso. Então você precisa aprender a achar o seu lugar. Você só pode encontrar se você se doar. Estamos no final da história. O semáforo que você vê na rua aí, antigamente era um guarda pitando. De vez em quando isso volta, quando dá uma pane aí, você vê um guarda na rua, porque era assim antigamente. E quando o guarda saiu, ainda era um semáforo manual, que levantava e baixava um tipo de uma cancelazinha de madeira. Observa o tempo que você está vivendo hoje. Você quer fazer plano para o futuro, o seu plano é com Deus. A sua entrega é com Deus. É importante você entender essa doação, se doar. Então, voltando aqui na mensagem, o irmão Brana diz que o que Jesus fez, ele disse, isso é perfeitamente vida eterna. Quando você diz que vai à igreja, e você faz boas coisas, isto é bom. O profeta está dizendo, isso é muito bom. Mas quando você vive a sua vida para si mesmo, você não tem vida eterna. As pessoas doam aquilo que não precisa. Mas elas não se doam, não se entregam. Estou lendo para você aqui, falando de Jesus, é de um homem que se entregou, de um homem que se doou. Estamos aqui para participar do culto de Santa Ceia porque alguém se doou, se entregou por nós. Vida eterna é viver para os outros. Isso é vida eterna. Jesus não tinha vida para que ele pudesse desfrutá-la, porque ele vivia para as pessoas. Temos que estar enquadrado, porque se Deus exigiu algo de Jesus, ele vai exigir a mesma coisa de você. Ou você pensa que porque ele se entregou, morreu e ressuscitou, está tudo bem? Não. Agora é você. Agora é você que tem que viver uma vida digna do Evangelho. Amém, gente? Amém. Mensagem a restauração da árvore noiva. Por que restauração? Porque essa árvore tinha sido comida pelos insetos espirituais. Agora você está ouvindo o profeta falando da restauração. Essa restauração é você. Porque você é a noiva, você é parte dela. William Brana disse, que bobagem, superstições, isso é tudo que há. Credos de denominações e coisas assim feitas pelo homem. Deus enviou o Espírito Santo, a vida de Deus, para estar em você. Não em uma estátua. Você observa que o mundo religioso, eles adoram ídolos. E o mundo chamado evangélicos também, eles adoram ídolos. Você sabia disso? Quando você diz Pai, Filho e Espírito Santo, você está adorando 3. Você é um adorador de ídolo. Você não tem diferença nenhuma dos católicos. Você não é uma estátua. Você é a pessoa que Deus deseja morar dentro de você. Não numa estátua, mas em você. As pessoas dizem existem estátuas. Não há nenhuma estátua santa. Existe você santo, com Deus dentro de você. Amém? Amém. Agora, se Deus quer mudar para dentro de você,
onde o mensageiro está nos dizendo aqui. Tem como Deus mudar para dentro de você, se não houver dentro de você uma entrega? Está entendendo? Se você não se doar a Deus, se você não se doar, como que ele vai se mudar para dentro de você? Ele vai se mudar para dentro de você para ter o controle, porque você se entregou a ele. Amém? O relato de um homem que se entregou a Deus, o nosso Senhor Jesus, porque ele é o nosso exemplo. Então, se ele é o nosso exemplo, ele se doou a Deus. Gente, quando você se doa, nada mais é seu. Aquele objeto não é seu. Aquilo não é seu, que você entregou para alguém. Mas quando você se doou para Deus, você não é dono de si mesmo. Você não vai razoar mais a palavra. Você vai saber que agora é a mente de Deus que está em você. Agora você entende até um pouco melhor as Escrituras, depois que você entende o que é doar, se doar. Mateus capítulo 7, versículo 21. Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então quem que vai entrar? Ele diz: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Gente, sem se entregar, você não faz a vontade dele. Jesus está dizendo: aquele que não se doar a Deus, não entrará, não entenderá as coisas do Espírito. Essas são palavras de um homem que não é dono dele mais, de uma pessoa que já se entregou. As pessoas estão entregues ao mundo. Se o amor do mundo está em você, o amor de Deus não está. Você não pode estar com um pé na igreja e outro no mundo ao mesmo tempo. As pessoas entendem errado quando Jesus falou assim: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Jesus não estava falando de dízimo. Ali é uma entrega. Ou você dá para o mundo o que é do mundo, ou você dá para Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 50. Porque tudo está envolvido na entrega. Tudo está envolvido na entrega. Jesus disse: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, tem que fazer a vontade. Este é meu irmão e minha irmã e mãe. Então Jesus está dizendo que as pessoas que não fazem a vontade do Pai não é da família dele. É impossível dizer para você que estou fazendo a vontade de Deus e não sentir amor por vocês. Porque Deus é amor. É o que eu estava comentando com o irmão Marinho. Quando eu estou em casa ou no meu trabalho, eu estou pensando em vocês. Eu estou pensando: será que eles estão passando alguma dificuldade no trabalho? Será que estão passando por algum problema, algum desaforo? Então, quando você tem vida eterna, você vive para os outros. Então, quando esse pensamento chegar em você sobre teu irmão, porque nada acontece por acaso, de repente chegou um pensamento de preocupação, para tudo e vai orar. Para tudo e vai orar. Porque Jesus está dizendo que aquele que faz a vontade do Pai é irmão dele. Aí você quer colocar a família natural em primeiro lugar, você não pode. Você quer colocar a tia em primeiro lugar e não pode. Primeiro o reino de Deus. As outras coisas são consequência. João capítulo 6, versículo 37. Jesus disse:
Tudo que o Pai me dá virá a mim. Então você pode rodar o mundo. Você pode fazer qualquer coisa. Se Deus entregou você, se você foi doado, você chegará aonde está a palavra de qualquer forma. De qualquer forma. Não tem ninguém que tire isso de você. Porque isso não é de você, é Deus que já viu desde antes da fundação do mundo. Então todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Virá. Não é que vem nesse momento. Virá, isso é futuro. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas por que ele não vai lançar você fora? Ele diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, o propósito de Jesus aqui na terra, esse é o seu também. É não fazer a sua vontade. Eu sei que muitas vezes nós somos naturais. É difícil, eu sei que é difícil. Você está na matéria aqui, é difícil. Mas se você entender um pouco do que Jesus está falando aqui, Jesus está dizendo que ele desceu do céu para não fazer a vontade dele. Desde os antigos, 712 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías diz que ele viria. Falou sobre ele. Amém? 400 anos antes de Jesus vir, Malaquias falou sobre ele. Falou de um homem que viria para não fazer a vontade dele e morrer. Jesus, ele não fez a vontade dele por você. Ele não fez a vontade dele por cada um dos eleitos de Deus. E no final de tudo ele morreu. Olha que vida que ele viveu. Era a vida dele? Claro que não. Se ele pudesse escolher, mas ele não tinha escolha, porque o cristão não tem. Então ele veio para fazer a vontade do Pai que o enviou. E a vontade de meu Pai que me enviou é esta. A vontade de Deus. Ele está explicando para você qual é a vontade de Deus. Que nenhum de todos que ele me deu se perca. Mas que o ressuscite no último dia. Então você observa a vontade de Deus. Ele está explicando para você a vontade de Deus. É para que você não se perca. Mas como que você... Só tem uma maneira de você não se perder. Doar-se. Se doar a Deus. Se entregar a Deus. Entregar seus pensamentos. No Antigo Testamento já falava, entrega teus caminhos ao Senhor. Entrega teus pensamentos ao Senhor. Que o resto ele faz, porque é ele que faz. Satanás, ele é um adversário. Como que eu vou dizer para você? Ele é astuto. Né? Ele é um estrategista. Como que você vai lutar, jogar contra o estrategista? Um jogo de xadrez aí tem um estrategista ali. Como que você vai jogar contra ele? Como que você vai lutar espiritualmente contra o estrategista? O estrategista vai fazer você pensar que você sabe. Ele vai fazer você pensar que você é bom para você encarar ele. Mas o cristão, quando ele se doa, ele está falando, Senhor, luta por mim porque eu não consigo. O estrategista é muito forte. Pai Santo, da mesma maneira que o Senhor tirou ele lá de cima, porque houve batalha no céu. E esse estrategista foi jogado aqui para a terra.
E aquele que expulsou ele do céu está aqui para expulsar ele novamente em corpos humanos. Mas para isso você tem que sair da frente. Você tem que se doar a Deus. Doe sua mente a Deus, que tudo Ele fará. Estou perto de terminar, viu, gente? Vou ler para os irmãos a mensagem, uma libertação total, para a gente encerrar. Preocupado com o compromisso dos irmãos, amém? Então vamos saber um pouco mais sobre o que Jesus passou. Uma libertação total, o irmão Brana disse, Jesus era completa e totalmente homem. Totalmente homem. Ele podia chorar como homem. Ele podia comer como homem. Ele podia ser como um homem. Ele era completamente homem em seu ser físico. E em seu espírito, ele era completa e totalmente Deus. Então, ele fez sua carne submissa ao espírito que estava nele. Como que ele fez a carne dele submissa? Se doando. É isso que o mensageiro quer que você entenda. As pessoas olham que coisa tremenda que aconteceu com Jesus. Não, essa coisa tem que acontecer com você. Ele era um homem, não um anjo do céu sob tentação. Hebreus 1 diz que ele era. Diz que ele foi feito menor que os anjos. Ele era homem, completamente homem. De modo que Deus tomou um homem completo para fazer uma libertação total. Gente, Deus pegou Jesus e através de Jesus, Deus trouxe uma libertação total. Então, se você entender isso, você sabe que não existe mais nada sobre você, porque houve uma libertação total. O seu acusador vai fazer você pensar que você está em débito, mas houve uma libertação total. A hora que você vir para a ceia, você vem sabendo que houve uma libertação total, por isso que você está aqui. E quando você entende essas coisas, o seu acusador não tem mais força sobre você. Porque houve uma libertação total. Não tem nada acima do sangue de Jesus. A libertação foi total. A sua compra foi total. Agora tem que ter uma entrega da sua parte. E ele o encheu com o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio nele sem medida. E ele foi tentado como nós somos. Jesus foi tentado como você é. O profeta está dizendo. Ele era completamente Deus. Ele provou isto quando ele ressuscitou os mortos. Quando ele parou a tempestade. O mar tempestuoso. Os ventos poderosos. Quando ele falou às árvores e assim por diante. Eles o obedeceram. Ele era Deus no lado de dentro. Ele pode ter sido um homem, pois ele era o homem, mas ele entregou-se completamente e totalmente a Deus. Ele se entregou. Observe que o profeta está deixando você entender que ele se entregou, ele se doou. E quando você se doa a Deus, todos os seus problemas acabam. Porque agora já não é problema seu, é problema daquele que você se doou. Amém? Eu queria prosseguir com vocês aqui. Mas eu sinto que vamos parar, porque existe a outra parte do lava-pés. Amém? A comunhão que tomaremos. Eu vou deixar o irmão Marinho assumido aqui para frente.
hoje. E essa parte está encerrada, amém? Amém. Que Deus abençoe. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, graças a Deus.